Shalom, shalom, boa tarde. Estamos iniciando a tarde com a Torá, hoje dia 20 do mês de maio do ano 2021, e pelo nosso calendário judaico nós estamos no dia 9 de Sivan do ano 5781. Hoje nós estamos no quinto dia do Shabat, o quinto dia da semana, e estamos aí já indo para os finalmente da nossa paraxá semanal. A nossa paraxá semanal é Nassô, é a 35ª paraxá. Está no livro de Números, Bamidbar, que traduzido corretamente é no deserto. E temos aí diante de nós o livro todo para estudarmos de Bamidbar, no deserto, onde teremos aí muitas coisas para aprendermos, bem como também aprendermos qual é o nosso deserto e como que nós precisamos agir ou reagir, qual deve ser as nossas atitudes no nosso dia a dia, pois o deserto ele é, sem sombra de dúvidas, uma excelente escola da vida. Por isso nós vimos aí na aliá passada sobre a mensagem do deserto e que nós precisamos ser essa mensagem do deserto. Entre outras coisas, significa que, assim como Deus ele outorgou a Torá no deserto, assim como em Shavuot, lá Deus ele deu a Torá ao povo judeu, ao povo israelita, que estavam completando 50 dias da sua saída do Egito e agora estavam entrando no deserto. Estavam saindo de uma situação de escravidão e agora estavam indo para o deserto. Aparentemente, parece que ao sair da escravidão, parecia que as coisas melhorariam, mas aí eis que vem o deserto. E no deserto vem aí uma peregrinação em torno de 50 dias até se estabelecerem no Monte Sinai e ali terem a outorga da Torá. Nesses 49 dias da contagem do Homer, aprendemos que é necessário haver um refinamento, um amadurecimento do nosso caráter, tanto de ordem espiritual como de ordem pessoal. E nesses 49 dias em que eles andaram pelo deserto, saindo da escravidão, foi um tempo, a princípio, para quebrar realmente a questão da escravidão, bem como toda a idolatria que ali eles encontraram, e a grande parte acabou se submetendo à idolatria local do Egito. Entre eles, a idolatria do cordeiro, porque o cordeiro era uma divindade no Egito. E nesses 49 dias, depois que eles fizeram o sacrifício de Pêssar, que foi um cordeiro, o sacrifício de Pêssar não foi um sacrifício para perdão de pecados, mas foi um sacrifício para quebrar a idolatria do cordeiro e demais idolatria pertinente ao Egito. Nesse sentido, despojado já dessa idolatria, eles precisaram de 49 dias para ter aí uma contagem, um melhor refinamento, um melhor amadurecimento, tanto do seu caráter espiritual como pessoal, para poder chegar no 50º dia, o dia de Shavuot, o dia da outorga da Torá. E a partir daí, então, o compromisso, o zelo, a aliança, o casamento, a questão da proibição do adultério, então já estava tudo ali sendo estabelecido devidamente. E era necessário, então, que as coisas pudessem andar dentro da ótica divina. E agora nós estamos vendo exatamente essa questão, em que no primeiro dia de Nissan, do ano 2449, a contar da criação, o Mishkan, o tabernáculo no deserto, é erguido, o Kohen Gadol e os Kohanim têm a investidura do sacerdócio, e aí então começa a questão
do serviço dominical, do tabernáculo, as ofertas que o povo levou, e hoje nós vamos ver referente às ofertas que os príncipes do povo levou, ou seja, os príncipes representam exatamente o cabeça de cada tribo. Então, cada príncipe, nós vamos ver aqui hoje a respeito das suas doações, vamos ler e ouvir e vamos realmente aprender o significado dessas oferendas dos líderes. Então, esse é um caminhar que realmente mostra para cada um de nós que, a partir do momento que nós realmente abraçamos a fé monoteísta judaica, a fé monoteísta com fundamento, alicerces no judaísmo, a ordem é ação, a ordem é seguir em frente, a ordem é lutar, trabalhar, labutar e fazer tudo aquilo que realmente podemos fazer e nos esforçarmos para isso, para levarmos em frente o monoteísmo e assim possamos realmente disseminar entre o nosso meio, a nossa cidade, a nossa região, o nosso país e até onde for possível, podemos cada vez mais levarmos em frente o monoteísmo com seus alicerces no judaísmo. Então, por isso, ombro a ombro com os judeus, estamos aí para fazermos realmente continuarmos, melhor dizendo, essa jornada e cumprirmos a nossa missão, que é transformar esse mundo para ser o lar de Deus. Então, realmente, nós precisamos aí estarmos cada vez mais dentro da avodá, que é serviço, que significa serviço, avodá, serviço, avodá Hashem, serviço ao Eterno, com coração voluntarioso, com verdadeiro amor, com verdadeira transparência, sinceridade, honestidade, fazermos a nossa avodá, o nosso serviço a Hashem. Então, o nosso compromisso, ele não está ligado com homens, o nosso compromisso está ligado com Deus. Por isso, a outorga da Torá, Shavuot, ela mostra para nós que nós estamos dentro dessa aliança. Por quê? Porque quando ali se fala Aseret Hadibrot, ou seja, conhecido como os 10 mandamentos de forma popular e simples, mas a tradução correta é as 10 palavras ou os 10 ditos, que é o princípio de toda a ética moral e espiritual dentro dos mandamentos dos 5 primeiros livros da Bíblia. Então é a base, é o princípio, não é único os 10 ditos, mas é a base para todos os outros. Para os judeus, é a base para os 613 mandamentos. Para os não-judeus, é a base para as 7 leis universais. Porque quando a Aseret Hadibrot, ela foi escrita no hebraico pelo dedo de Deus, foi escrito com 620 letras do alfabeto hebraico. E 620 letras está incluso o quê? Os 613 mandamentos para os judeus, propriamente dito, e as 7 leis universais para os não-judeus, portanto, para as nações. Mesmo em Shavuot, mesmo Deus fazendo a sua aliança pessoal com o povo judeu, ele não esqueceu da humanidade, que foi o seu primeiro pacto com Noé, ou seja, o seu primeiro pacto ali, depois do dilúvio. E dessa forma também, no Monte Sinai, em Shavuot, ele demonstrou, revelou que ele não esquece do seu pacto com a humanidade. Por isso, as 7 leis universais, elas estão ali dentro de Aseret Hadibrot, os 10 ditos de Hashem. E é nesse sentido que nós precisamos aí crescermos cada dia mais, nas nossas 5 bases, Nossas 5 bases, A Teshuvá, a Tefilat, Sedaká, estudo de Torá e as 7 leis universais.
nós não podemos esquecer dos nossos alicerces que estão fundamentados no judaísmo, ok? Baruch Hashem. Então vamos lá, nós estamos aí com a Naí Bauer Sibik Santos, ok? Naí, shalom, shalom para ti, família, Naí. A Edna, o Luiz Ribeiro, a Edina Silva, a Iranilde Pereira, a Leocádia Pereira, a Inês Martins, a Marli Estael Silva Monteiro, a Luciana Rodrigues, quem mais? A Maria Luísa Freitas, Baruch Hashem. Vamos então, hoje nós estamos a 244 dias do ano 5.781, e isso daí é o número da gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel, né? Então vamos ver o que o nosso Menachem Mendel tem para nós no dia de hoje. A sua palavra para o dia de hoje, a sabedoria do Rebbe Menachem Mendel, ou de Tzadik da nossa geração, de hoje, ele fala tanto para judeus como para não judeus, e está diretamente ligado ao que nós acabamos de falar aqui sobre os nossos 5 alicerces. Vamos ver o que nos fala então? Então, o ensinamento do Rebbe para nós hoje começa assim: não dê caridade. Não dê caridade, olha lá, hein? Osair Leal, Marcos Santos, Baruch Hashem. Então veja bem o que o Rebbe fala para conosco hoje. Não dê caridade, não reze e não se arrependa. Que será que o Rebbe está querendo, hein? Estamos aí naquele grupo de 13 ensinamentos e o título desses 13 ensinamentos são exatamente o título, né? Atos de beleza. E agora ele vem e diz, não dê caridade, não reze, não se arrependa? Você pensou em alguma coisa? Que será isso? Vamos lá? Então vamos. Não dê caridade. Dar caridade significa ser bonzinho e abrir mão de seu dinheiro. De forma simples, caridade é isso. Mas quem disse que o dinheiro é seu? Quem disse que o dinheiro é seu? Para começar a conversa. Olha lá, hein? O dinheiro foi confiado a você para ser gasto com coisas boas e com os outros, quando necessitarem. Então, mude de atitude. Em vez de fazer o que é gentil, faça o que é certo. Coloque o dinheiro no lugar certo. Nós chamamos isso de tzedakah. É o que o Rebbe está dizendo. Ou seja, não dê caridade, não seja bonzinho. O dinheiro não é seu, é apenas aquele que é o único soberano, o único supremo. Ele apenas confiou a você o dinheiro para você administrar. Lembra quando nós falamos, Deus é tudo? Tudo é Deus. O que você entende com isso? Tudo é Deus. Deus é tudo. Ou seja, tudo é Deus. Deus é tudo. Por isso, o dinheiro não é seu. Nada é seu. Porque tudo é de Deus. Entendeu? É simples. Nesse sentido, o Rebbe diz, então, não seja bonzinho. Faça aquilo que é certo. Mude de atitude. Ou seja, coloque o dinheiro no lugar certo e faça o que é certo. Então o Rebbe diz, chamamos isso de tzedakah. Nesse sentido, o que o Rebbe quer dizer é o seguinte, tzedakah é fazer a coisa certa, a coisa correta. Não é você simplesmente dizer assim, puxa vida, o dinheiro é meu, eu vou ter que abrir mão desses 10, 20%, vou ter que abrir mão dessas moedinhas para dar para alguém, vou ter que... Não. Se você faz isso com o coração pesaroso, você
não está nem fazendo caridade, nem fazendo o que é certo. Pode aparentar que você esteja fazendo algo bom, mas com essa choradeira e com esse mimimi, isso daí não é bom não, entendeu? Depois o Rebbe diz assim, não reze. Rezar significa que existem duas entidades, uma entidade suplicando a outra, que é superior a ela. Obviamente, nós com relação a Deus. Em vez de você rezar, ligue-se, una-se ao seu Criador, para que a energia divina venha através de você e entre em nosso mundo, a fim de curar os doentes, fazer a chuva cair e etc. Nós chamamos isso de tefilá. Ou seja, nós estamos vendo aqui que o Rebbe está dizendo, não dê caridade e não reze. Não dê caridade, não é ser bonzinho, é fazer aquilo que é certo, aquilo que é correto. O que é correto, o que é certo, aquilo que é justo. Então, tzedaká são, na verdade, quando as pessoas praticam tzedaká, ela está praticando ato de justiça. Não é uma questão de ser bonzinho. Por isso o Rebbe diz aqui, mude de atitude. Faça aquilo, em vez de ser gentil, faça o que é certo e coloque o dinheiro no lugar certo. Isso significa você fazer justiça. Aí a tzedaká, que literalmente leva para a justiça, né? Então aí você estará fazendo uma atitude gentil de caridade de forma justa e correta. Quando também ele diz não reze, mas ele diz assim, em vez de rezar, ligue-se. Tefilá, na realidade, ela tem na sua raiz a questão de conexão. Então aqui o Rebbe está exatamente chamando-nos a atenção quando ele diz ligue-se, está dizendo conexão. Então tefilá é conexão com Deus. Rezar, no sentido simples da palavra, rezar qualquer um reza. Até o anjo adversário que vai na presença de Hashem, ele reza. Mas é o nosso inimigo. Mas aqui o Rebbe diz assim, não reze, ligue-se, conecte-se, conectar, né, com Deus. Então, a tefilá é conexão com Deus. Não é blá, 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 blá e blá. Qualquer um reza. Conectar-se com Deus é um outro detalhe. E está mais ligado à raiz da palavra tefilá. Então nós estamos vendo aí tzedaká, atos de justiça, e tefilá é uma conexão com Deus. Vamos ver agora a terceira questão que o Rebbe nos traz. Não se arrependa. Puxa vida, até hoje eu sempre escuto que eu preciso me arrepender, e agora o Rebbe vem e diz, não se arrependa? O que será que o Rebbe quer nos ensinar com isso? Então vamos lá. Não se arrependa. Arrepender-se significa deixar de ser mal e tornar-se bom. Mas seu ser essencial é sempre bom. O mal só está do lado de fora. Assim, em vez de arrepender-se, diz o Rebbe, retorne. Ou seja, retorne ao eu essencial e ao que é legitimamente seu. Chamamos isso de techuvá. Então, mais uma vez, aqui nós estamos vendo nesse terceiro tópico do Rebbe, não se arrependa, ele diz, arrepender-se significa deixar de ser mal e tornar-se bom. Ok, beleza. Mas o seu ser essencial é sempre bom, ou seja, o seu eu,
que é a sua alma divina, Deus criou bom, ela é boa. A sua essência, a essência de cada ser humano é ser bom. Essa é a essência de cada ser humano. Portanto, o bem, ele está dentro de cada ser humano. Aí o Rebbe diz, o mal só está do lado de fora. O mal não está em você, o mal está do lado de fora. Se o mal ele achar uma brecha em você e ele conseguir influenciar a vida da pessoa, certo? Então é você que abriu a porta para que o mal entre. Mas o mal está do lado de fora. A sua vida não é a casa do mal. A tua vida é a essência daquilo que é bom. Porque Deus assim criou o ser humano. Por isso, no sexto dia, quando o Eterno, um pouco antes de chegar Shabat, o sétimo dia, ele simplesmente criou, né? Ele formou o ser humano, ele formou o homem à sua imagem e semelhança. Então a essência do ser humano é bom. E o mal, ele está do lado de fora. Então, a nossa vida não é morada do mal e nem para o mal. A nossa essência é boa. E nesse sentido, o Rebbe diz, em vez de arrepender-se, retorne. Retorne ao seu eu essencial e ao que é legitimamente seu. Ou seja, retorne ao seu eu essencial, que é o quê? A sua alma divina. Essa alma divina que Deus deu a cada um de nós é a essência daquilo que é bom. Então, o Rebbe diz, isso é que nós chamamos de Teshuvah. Então, literalmente falando, Teshuvah não é arrependimento. Na realidade, Teshuvah, ela é retorno a Deus. O teu retorno a Deus só é possível como, de fato, diz, arrepender-se é deixar de ser mal e tornar-se bom. Por quê? Porque você precisa retornar ao seu eu essencial. Então, literalmente falando, Teshuvah não é uma questão simples, arrepender-se, mas ela é muito mais profunda. Teshuvah é retornar a Deus. O que é retornar a Deus? É reconhecer o que você fez de errado, é reconhecer a sua falha, o seu pecado, realmente, né, arrepender-se deste mal, retornando a Deus. Ou seja, não vou praticar mais este mal. Por exemplo, você mentiu anteontem, mentiu ontem, mentiu hoje. Ou seja, a pessoa está acostumada a mentir. Anteontem, quando ela fez uma mentira, ela chegou à noite, foi fazer suas preces da noite, ela arrependeu-se da mentira que fez naquele dia. Então, naquele momento, ela simplesmente deixou de ser mal e ela passou a ser uma pessoa boa. Só que no dia seguinte, ela tornou a mentir. Chegou à noite, ela de novo, ela reconheceu que fez aquilo que é errado, né? Arrependeu-se. Então ela deixou de ser uma pessoa má e voltou a ser uma pessoa boa. Só que hoje ela fez de novo. Então esse é um arrependimento no sentido de deixar de ser mal e tornar-se bom. Mas o Rebbe está dizendo, não se arrependa. Ele está dizendo, conecte-se, ou seja, retorne a Deus. Retornar a Deus é, Senhor, o meu erro foi mentir. A minha falha foi essa, o meu pecado foi esse. A partir de hoje, não vou mentir mais. Então, passam-se os dias e você não mente mais. Então você fez a verdadeira Teshuvah.
você fez o verdadeiro retorno a Deus. Então, muitas vezes, o arrependimento ele está mais ligado ao remorso. Aquele remorso momentâneo, temporário, aquela nuvem de fumaça que faz momentaneamente a pessoa se arrepender do mal, faz ela ficar boazinha por algum tempinho, aí daqui a pouco a nuvem de fumaça vai embora, ela volta a fazer a mesma coisa. Agora, quando o Rebbe diz assim, retorne a Deus, significa que você tomou uma decisão de não voltar a praticar aquele mal. Isto é retorno a Deus. E o Rebbe diz, nós chamamos isso de Teshuvah. Então, portanto, nós temos Sedaká, Tefilá e Teshuvah. Analise, faça sua reflexão, medite e tome a decisão correta. Ok? Baruch Hashem? Vamos em frente? Josélio Tavares, Baruch Hashem, Josélio, lá de Silveiras, interior de São Paulo. Benção sobre ti, família, Baruch Hashem. Ok? Mais alguém aí que chegou e nós não falamos o nome, dá um shalom aí para aparecer o nome aqui na tela, para a gente poder dar um oi aí, ok? A nossa quinta leitura de hoje, ela está no capítulo 7 do livro de Números, a partir do versículo 1, e nós vamos até o versículo 41, e nós vamos ver aqui realmente coisas espetaculares acontecendo. Lendo-se e ouvindo-se de forma simplória, parece uma repetição e parece que não entendemos nada. Mas quando nós vamos buscar a sabedoria dos nossos sábios, dos nossos mestres, então realmente nós vamos vendo aí que os ensinamentos racídicos têm muito o que nos ensinar e temos muito o que aprender. Não é mesmo, Luiz Ribeiro? Baruch Hashem, amém. Então vamos lá na nossa leitura e vamos ver aí o que nós vamos encontrar hoje na nossa aliá. É a primeira coisa que nós precisamos sempre recordar. Tudo, sem exceção, que está escrito na Torá, não é sem sentido. Não está ali de paraquedas. Tem sentido, tem significado, tem profundidade, tem raiz, tem muita elevação, tem muita sabedoria. Por isso, realmente, a expressão, quando nós falamos, né, os nossos rabinos falam com muita autoridade, se alguém realmente quer aprender verdadeiramente os 5 primeiros livros da Bíblia, além de buscar o seu conhecimento, o seu entendimento nas raízes judaicas, precisam, sem sombra de dúvidas, sempre ter um rabino como liderança para poder aprender corretamente. Senão sai aí aquelas coisas truncadas, né? Meias verdades, meias mentiras, e muitas vezes acaba saindo um monte de baboseiras aí que não se faz nem conta, né? Não dá nem para ficar comentando, perdendo tempo com isso, né? Então, é necessário que nós estejamos aí buscando o conhecimento dentro desta realidade, ok? A Nadir, a Malu, Distrito Federal, Baruch Hashem. Então vamos à nossa leitura e vamos com os comentários aí para sabermos o que significa isso daqui. Então capítulo 7, a partir do versículo 1 até o versículo 41. Então o capítulo 7 de Números, Bamidbar, no deserto, nós temos aí o título, né, a doação dos líderes tribais para o tabernáculo. Foi no primeiro dia de Nissan, no dia em que Moshe terminou de erguer o tabernáculo, quando ele ungiu e o santificou junto com todos os seus utensílios, juntamente com o altar e todos os seus utensílios. Os líderes de Israel, aqui,
que eram os cabeças de suas casas paternas, trouxeram suas oferendas. Então aqui os líderes significam os príncipes de cada tribo, a liderança de cada tribo, o cabeça de cada tribo, ok? Eles eram os líderes das tribos desde o Egito e aqueles que tinham dirigido o censo. A oferenda que eles apresentaram a Deus consistia em 6 carroças cobertas e 12 bois. Havia uma carroça para cada 2 líderes e um boi para cada um deles. Ou seja, cada 2 líderes das 12 tribos deram uma carroça. E esses 2 que deram uma carroça, cada um deles deu, além da carroça, um boi. Então era uma carroça com 2 bois, ok? Então havia uma carroça para cada 2 líderes e um boi para cada um. Eles os apresentaram na frente do tabernáculo, mas Moshe não aceitou sua oferenda, uma vez que ele não havia recebido nenhuma ordem divina para fazer. Então Deus disse a Moshe: pegue os presentes deles e que sejam usados para o serviço da tenda da reunião. Dê-os aos levitas, dividindo-as de acordo com o trabalho de cada homem. Moshe pegou as carroças e os bois e os deu aos levitas. Ele deu 2 carroças e 4 bois para os descendentes de Gershon, como apropriado para o serviço deles. Aos descendentes de Merari, ele deu 4 carroças e 8 bois, comensuráveis com o seu trabalho mais pesado de carregar as vigas, os pilares e as bases, sob a liderança de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Ele não deu nada para os descendentes de Querate, uma vez que eles tinham a responsabilidade pelos objetos sagrados, os quais eles carregavam sobre seus ombros. Depois vamos falar com mais detalhes, mas para resumir essa parte aqui, né? Então, quando os líderes chegaram, né, com as carroças e os bois, Moisés não quis receber porque ele não tinha nenhuma ordem expressa do Eterno para receber aquelas ofertas. Mas aí Deus falou com Moshe para pegar e distribuir para os levitas, os que tinham a responsabilidade do trabalho de transportar o tabernáculo, ok? Então, os descendentes de Gershon, né? Gershon era filho de Moshe, né? Os descendentes de Gershon, eles receberam uma carroça e 2 bois, né? Uma carroça e 2 bois. Enquanto que os descendentes de Querate, de Merari, receberam 4 carroças e 2 bois, né? Então, Merari ficou com 4 carroças, Gershon, corrigindo, ficou com 2 carroças e 4 bois. E Merari ficou com 4 carroças e 8 bois, enquanto que Querate não ficou com nenhuma carroça, né? Então, a tribo de Merari, né, os descendentes de Merari, ficaram com 4 carroças e 8 bois justamente por causa do seu tipo de serviço, que eles estavam com a responsabilidade de transportar as partes mais pesadas do Mishkan, o tabernáculo do deserto, que era exatamente o quê? Tudo aquilo que se referia ao madeiramento, que era muito pesado. Então as 4 carroças, eram exatamente para poder aliviar esse serviço, né? Não significar que as 4 carroças, né, levariam como que se diz, todos os objetos referente a essa parte. Os mais pesado, realmente foram nas carroças. Aos outros de menor peso, os próprios descendentes de Merari também levavam sobre os seus ombros, certo? Enquanto que Querate não recebeu nenhuma carroça, porque a responsabilidade deles estava nos objetos,
menores e de uma proporção em comparação ao madeiramento bem mais leve. E eles tinham a responsabilidade de carregar sobre os seus ombros. Ou seja, guardando a devida dimensão das coisas, dos objetos, utensílios, madeiramento e companhia limitada, né? Guardando a sua devida proporção, o mérito aqui dos descendentes de Gershon, Merari e Querate eram transportar sobre os seus ombros o tabernáculo, o Mishkan. Então, por isso, não poderia ser suprida 100%, né, o alívio do transporte. Por quê? Porque o mérito deles estava exatamente fazer esse transporte com seus próprios ombros, que significa levar os utensílios e demais objetos do Mishkan, né, sobre os seus próprios ombros, ou seja, levando sobre as suas próprias forças. Então o mérito estava nisso daí, né? Então a questão de Merari foi apenas aliviado aquilo que era pesado, pesado mesmo, certo? Mas o madeiramento de menores proporções, eles acabaram levando no próprio ombro aí, ok? A partir do verso 10 nós temos aí a dedicação do altar. No dia em que ele foi ungido, os líderes apresentaram um espírito generoso e trouxeram suas oferendas de dedicação para o altar. Os líderes colocaram suas oferendas diante do altar, mas Moshe não recebeu suas oferendas, uma vez que Deus não havia instruído para fazê-lo. Deus disse a Moshe que eles apresentem suas oferendas para a dedicação do altar, um líder cada dia. O que nós vimos aqui do verso 1 ao verso 9 do capítulo 7 de Números foram as doações que os líderes fizeram, unidos de 2 a 2, né? E nesse sentido eles fizeram a doação em nome de toda a comunidade. Agora, a partir do verso 10, nós vamos ver aqui sobre a dedicação do altar, em que quando eles fizeram essa primeira doação das carroças e os bois, então, né, eles foram tomados por um espírito generoso e eles procuraram trazer mais oferendas para a dedicação do altar. E então, Moshe também, novamente, não quis receber porque não havia nenhuma ordem explícita de Deus se era ou não para receber. Então Deus disse a Moshe e orientou o que ele deveria fazer. Ou seja, você vai receber a doação dos líderes, só que será um líder por dia. Cada dia um líder, ele virá única e exclusivamente ele, para trazer então a sua oferenda para a dedicação do altar, né? Então é nesse sentido aí, ok? Nair Bauer, do Rio de Janeiro. Shalom, shalom, Nair. Então vamos lá, continuando, né? O verso 12. Aquele que trouxe sua oferenda no primeiro dia foi Nachshon, filho de Aminadav, da tribo de Yehudá. Sua oferenda foi uma travessa de prata pesando 130 shekalim, uma bacia borrifada de prata, uma bacia borrifadora de prata pesando 70 shekalim, de acordo com o shekel padrão usado em objetos sagrados, ou seja, esse é o shekel sagrado. Ambas cheias com fina farinha de trigo amassada com azeite de oliva, para uma oferenda de farinha. Uma colher de ouro pesando 10 shekalim, cheia de incenso. Um novilho excepcional, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para uma oferenda queimada. Um cabrito para uma oferenda de pecado. E para a oferenda de paz, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferenda de Nachshon, filho de Aminadav. Agora nós vamos para o segundo e, como nós temos 12 líderes,
Portanto, nós teremos 12 dias consecutivos em que um líder, por sua vez, estarão trazendo a sua oferenda diária e pessoal, ok? Roberval Ribeiro, Baruch Hashem, Shalom, Shalom. Cida Fernandes, Shalom. Então vamos lá, verso 18. No segundo dia, Netanel, filho de Tsuar, líder de Isahar, trouxe sua oferenda. A oferenda que ele trouxe foi uma travessa de prata pesando 130 shekalim. Nós vamos aqui ouvir os 12 líderes, os 12 príncipes, trazendo exatamente as mesmas coisas. E por isso a leitura ela se faz necessária, não é uma questão repetitiva. Por quê? Porque vamos ver depois que mesmo sendo as oferendas iguais, mas o significado, o objetivo, o foco de cada líder era diferente. E nós vamos aprender isso, ok? Então, no segundo dia, Netanel, filho de Tsuar, líder de Isahar, trouxe sua oferenda. A oferenda que ele trouxe foi uma travessa de prata pesando 130 shekalim e uma bacia borrifadora de prata pesando 70 shekalim, de acordo com o shekel sagrado, ambas cheias com fina farinha de trigo amassada, com azeite de oliva para uma oferenda de farinha, uma colher de ouro pesando 10 shekalim, cheia de incenso, um novilho excepcional, ou seja, sem defeito, um carneiro e um cordeiro de um ano para uma oferenda queimada, um cabrito para uma oferenda de pecado, e para a oferenda de paz, 2 touros, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de um ano. Esta foi a oferenda de Netanel, filho de Tsuar. No terceiro dia, foi o líder dos descendentes de Zivulun, Eliabe, filho de Helon. Sua oferenda foi uma travessa de prata pesando 130 shekalim e uma bacia borrifadora de prata pesando 70 shekalim, de acordo com o shekel sagrado. Ambas cheias com fina farinha de trigo amassada com azeite de oliva, para uma oferenda de farinha. Uma colher de ouro pesando 10 shekalim, cheia de incenso, um novilho excepcional, um carneiro e um cordeiro de um ano para uma oferenda queimada, um cabrito para uma oferenda de pecado e para a oferenda da paz, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de um ano. Esta foi a oferenda de Eliabe, filho de Helon. No quarto dia foi o líder dos descendentes de Reuven, Elitsur, filho de Shedeiur. Sua oferenda foi uma travessa de prata pesando 130 shekalim e uma bacia borrifadora pesando 70 shekalim. Borrifadora de prata, né? 70 shekalim, de acordo com o shekel sagrado. Ambas cheias de farinha fina de trigo amassada com azeite de oliva para uma oferenda de farinha. Uma colher de ouro pesando 10 shekalim, cheia de incenso, um novilho excepcional, um carneiro e um cordeiro de um ano para uma oferenda queimada, um cabrito para uma oferenda de pecado, e para a oferenda de paz, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de um ano. Esta foi a oferenda de Elitsur, filho de Shideiur. No quinto dia foi o líder dos descendentes de Shimon, Shelumiel, filho de Tsurishadai. Sua oferenda foi uma travessa de prata, 130 shekalim, e uma bacia borrifadora de prata pesando 70 shekalim, de acordo com o shekel sagrado. Ambas cheias de fina farinha de trigo amassada com azeite de oliva para a oferenda de farinha. Uma colher de ouro pesando 10 shekalim, cheia de incenso, um novilho excepcional e um carneiro e um cordeiro de um ano para uma oferenda queimada. Um cabrito para uma oferenda de pecado
E para a oferenda da paz, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferenda de Shelumiel, filho de Tsurishadai. Aqui nós encerramos a nossa quinta aliá e amanhã nós vamos continuar essa leitura aqui com referência às oferendas dos demais príncipes nessa sequência de santidade do altar ou dedicação do altar. Primeira coisa a observarmos aqui é o seguinte: quando os príncipes das tribos, ou seja, as lideranças das tribos, fazem a doação das carroças e dos bois, ali na realidade, como eles estão de 2 em 2, ou seja, fazendo aquela doação, eles estão mostrando a união, a unidade do povo, das comunidades, ou seja, das 12 tribos, para realmente a doação junto ao tabernáculo. Depois disso daí, né, como diz os nossos sábios, né, então os líderes foram tomados de um espírito generoso, voluntarioso, né? Então o coração deles ficaram moles, quebrantados, né, o espírito contrito, e dessa forma então eles resolveram fazer mais doações, mais oferendas. Quando eles vão para fazer isso, então, a princípio Moshe recusa, mas em seguida Deus fala para que ele possa receber, mas dá um critério. Cada dia um líder vai fazer isso. Enquanto nós temos na doação das carroças e bois, eles vão de 2 em 2, mostrando união, unidade do povo, das comunidades, das tribos. Agora aqui, Deus ele fala no sentido dos líderes. Cada um individualmente, pessoalmente, particularmente, ou seja, sozinho, ele vai fazer esta oferta. Então essa oferenda, a partir daqui deste momento, do verso 10 do capítulo 7 de Bamidbar, nós sempre vamos encontrar as expressões das oferendas iguais. Mas no final a gente sempre vai encontrar, depois das oferendas, né, ou doações para a dedicação do altar, então nós sempre vamos encontrar: esta foi a oferenda de filho de. Então é usado no princípio a doação, a oferenda, no primeiro dia. No primeiro dia, no caso, foi Nachshon, filho de Aminadab, da tribo de Yehudá. Quando termina a descrição do que ele levou de oferenda ou doação, então no final está escrito: e esta foi a oferenda de Nachshon, filho de Aminadab. Por que nós vamos encontrar isso no começo, mas principalmente no final de cada líder? E esta foi a oferenda de filho de. A diferença aqui está que, com a carroça e os bois, a oferenda ela foi dividida entre os líderes. E a comunidade foi representada através das suas ações. Agora aqui é diferente. Agora aqui os líderes, eles vão fazer a doação daquilo que é deles, particularmente deles. Então todas essas descrições que nós vamos encontrar aqui, de cada líder, é da sua posse pessoal, não da comunidade, não da tribo. Por isso Deus disse: um líder por dia, trazendo a sua oferenda. Então, tudo isso que nós lemos aqui faz parte da posse pessoal de cada líder. Ou seja, cada líder, cada príncipe de cada tribo pegou das suas próprias posses, não da tribo, mas das suas posses pessoais, e voluntariamente levou para a dedicação do altar. Então, o que nós vemos aqui? Nós vemos aqui a unidade do povo no coletivo e a unidade na ação individual.
E nessa unidade de atos e ações, sempre focando o quê? Focando a glória de Deus, o serviço a Deus. Então, de uma forma simples aqui, para entendermos, isso daqui tudo se refere ao nosso serviço a Deus, o nosso serviço diário. Então, há momentos que nós fazemos o nosso serviço diário, as nossas preces, as festividades, por exemplo. Então, há uma ação coletiva. Nesta unidade, nós estamos apresentando a Hashem, o coletivo dos Benei Noach, nas nossas preces, petições e por aí afora vai. Mas nós temos que ter também o nosso particular com Deus. Você precisa tirar um momento a sós com Deus. Tanto nas suas preces, como nós vimos aqui a questão do Rebbe. Seja na Tzedaká, na Tefilá e seja na Techuvá. Então, há uma questão coletiva e há uma questão individual. Que nós precisamos manter essa unidade, ok? Então, de uma forma mais simples assim, para podermos focar essas questões aí, ok? Então, nós temos aí outra questão que nós podemos focar aqui, segundo aquilo que os nossos sábios trazem para nós. Primeiramente, eles atuaram em nome de toda a comunidade, que é a oferenda das carroças e dos bois. E somente depois foi apropriado cada um atuar como representante de sua própria tribo, a liderança individual, pessoal, na dedicação do altar, que foi feito aí, ok? Então, hoje nós vimos aqui algumas tribos, né? E a partir de amanhã nós teremos aí do 6º dia até o 12º dia para podermos focar para completarmos, né, a questão da dedicação dos líderes. Então, segundo os nossos sábios, né, está escrito que o significado realmente destas questões que nós temos aqui. Então, nós vamos ver aqui hoje nós vamos ver aqui sobre o que os sábios nos falam dentro do escopo da sugestão das expressões, né? Uma travessa de prata, uma bacia borrifadora de prata, pesando isso, pesando aquilo, ok? Amanhã nós vamos falar sobre o que o Midrash diz, né? Aquilo que os sábios nos falam através do Midrash. Então vamos ficar hoje aqui com aquilo que os sábios nos falam nesse sentido, dentro de um escopo da sabedoria dos nossos mestres, que diz assim, uma travessa de prata. O valor numérico das letras destas palavras, o valor numérico dela no seu total, escrito em hebraico, ela dá o valor de 930. Então, correspondendo 930, corresponde os anos de Adão, os anos de vida de Adão, certo? O primeiro homem. O peso 130 shekalim, quando Adão começou a estabelecer uma família para perpetuar o mundo, ele tinha 130 anos, como conta lá em Bereshit, no capítulo 5, verso 3, quando ele veio a gerar filhos, né? Então Adão viveu 130 anos e ele gerou filhos, certo? Então, 930, os anos de vida de Adão, e 130 corresponde a partir desta data que ele começou a gerar filhos. Uma bacia borrifadora de prata, escrita no hebraico, o valor numérico é de 520, representando exatamente Noé, que começou a estabelecer uma família quando ele tinha 500 anos. E os 20 anos em que os 20, né, o número 20 diferencial do valor aqui, 520,
Então, o 20 corresponde 20 anos em que o dilúvio já havia sido decretado antes de seus filhos nascerem. Então, nós temos aí o significado da bacia borrifadora de prata. No hebraico, escrito, tem o valor 520, representando Noé, que começou a estabelecer uma família quando ele tinha 500 anos. E o 20, né, corresponde exatamente 20 anos a partir do momento que Deus disse sobre a questão do dilúvio, foi quando os seus filhos então nasceram. Depois nós temos aí 70 shekalim. 70 shekalim corresponde exatamente às 70 nações que saíram dos filhos de Noé, né? Dos filhos de Noé saíram e surgiram as 70 nações. Uma colher correspondendo à Torá, que foi dada pela mão de Deus, né? Como uma colher, né? Foi dado pela mão de Deus. O ouro pesando 10 shekalim corresponde exatamente o quê? Aos 10 mandamentos, a Seret Hadbrot. Cheia de incenso, o seu valor numérico corresponde a 613 preceitos, né? Então, aqui especificamente, cheio de incenso, que tem um valor numérico de 613, correspondendo exatamente os mandamentos expressos para os judeus. Um novilho corresponde a Abraham, sobre quem o versículo diz lá em Bereshit, capítulo 18, verso 7, ele levou um novilho, né? Um carneiro corresponde a Isaac, sobre quem o versículo afirma, Abraham levou o carneiro e ofereceu como uma oferenda queimada em vez de seu filho, né? Então, Bereshit lá, 22, 13. Um cordeiro correspondendo a Jacob, sobre quem o versículo conta. Jacob separou os cordeiros, lá em Bereshit, capítulo 30, né? Que ele separa do seu sogro, né? Um cabrito, para perdoar a venda de Yosef, sobre a qual o versículo também lá em Bereshit 37, verso 31, fala, eles mataram uma cabra jovem, né? Vocês lembram lá quando José foi lançado no poço e pegaram a túnica especial dele e eles mataram então uma cabra jovem e colocou o sangue, né, na capa para dizer ao seu pai que José tinha morrido. Para a oferenda de paz, os 2 bois, correspondendo a Moshe e Arão, que fizeram paz entre Israel e o seu Pai Celestial. Os carneiros, cabritos e cordeiros são 3 tipos que correspondem exatamente o quê? Os sacerdotes, os levitas e os israelitas. E correspondendo à Torá, que são os profetas, né? A Torá, os profetas e os demais escritos. 5 foram trazidos de cada um dos 3 tipos de animais, correspondendo aos 5 livros do Rumash, os 5 livros da Torá, e aos 5 mandamentos escritos na primeira tábua e os outros 5 escritos na segunda tábua, né? Então aqui nós temos o significado, né, que os nossos sábios trazem para nós, o significado, as sugestões destas oferendas. Amanhã nós estaremos vendo aí com referência o que diz o Midrash, né? E aí o Midrash, ele vai tocar um pouco mais de forma elevada o significado destas questões aqui, ok? Então amanhã nós temos o nosso encontro marcado, o 6º dia da semana e o 6º dia do Shabat, né? Nos preparando para o encerramento da nossa Parashá Nassó. Muitas coisas ainda temos para aprender. Por isso, seja forte, seja luz, seja persistente. Não desanime, não desista de ser um estudante da Torá, pois nisso nós temos muitos méritos e vamos guardar muitos méritos diante do nosso Deus. Baruch Hashem. Shalom, shalom. Até amanhã.